Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins e te acompanho mais uma vez no nosso podcast Psicomarins. E hoje a gente vai conversar sobre inimigos da conquista. Quando a inveja nubla o caminho. A gente tem que entender que qualquer conquista, por mais pequena que aparente, ela deve ser, nesse momento da sua vida, como um êxito. Por mais que por outras pessoas possam dizer, até eu posso conseguir, ou qualquer um pode conseguir. Mas você tem que entender que por mais que as pessoas tenham essa visão, não importa, é o seu êxito, é a sua conquista. Só você sabe o quanto que você lutou para conseguir. E a conquista de metas, essa ambição ansiada por muitos, nem sempre ela alcança muitos elogios. Por exemplo, no trajeto para o cumprir esse objetivo, a gente pode encontrar esses inimigos que constantemente estão ocultos. Essas pessoas que, por diversos motivos, se sentem ressentimento ou inveja daqueles que alcançam seus objetivos. E por isso, nesse podcast, exploraremos a fundo este tema, descobrindo quem são esses inimigos e como identificá-los, e o mais importante, como combatê-los, para que não impeça nosso crescimento no caminho da nossa conquista. Primeiro a gente tem que entender sobre, claro, a palavra inimigo assim sona um pouco feia, mas aí aqueles tipos de pessoas que estão cerca da gente, que constantemente elas estão tentando jogar areia no nosso caminho. É como que estão tentando apagar os seus sonhos, apagar aquilo que tanto a gente anela. Essas pessoas normalmente utilizam palavras sempre pessimistas, negativas. E para você identificar, é cada vez que você contar um triunfo, simplesmente olhe na cara dessa pessoa. Você vai identificar que essa pessoa não está contente pelos seus logros. E isso é lógico. É só você contar. Muitas vezes elas vão demonstrar um sorriso forçado, como que fosse uma aceitação, mas mentalmente elas não estão contentes. Por quê? O que vive é que essas pessoas vivem na comparação. Elas se concentram constantemente na realização dos outros, medindo seu próprio valor com base no que os outros alcançaram, e são incapazes de celebrar os sucessos alheios. Então eles mergulham em um mar de frustração e rancor, porque muitas vezes essas pessoas tiveram um tipo de sonho e não foram atrás desse objetivo, daquilo que queriam. E quando veem que uma pessoa está tentando lutar por aquilo que ela tanto quer, isso provoca muitas vezes um sentimento de comparação. E nesse sentimento de comparação vem na cabeça do outro, mas por que ele? Por que ela? Não, ela não merece, ele não merece, quem merece sou eu. Ou também os pessimistas inveterados, que são convencidos de que a conquista é uma miragem inatingível. Eles semeiam dúvida em que os rodeia. Sua visão negativa do mundo atua como um frio desanimador, desanimando aqueles que sonham em alcançar seus objetivos. Normalmente esses pessimistas sempre vão dizer que cuidado, você está sonhando demais, não vai dar certo. Eles sempre já veem o lado negativo, como que
tudo vai fracassar. Normalmente esses tipos de pessoas tentaram algo na vida delas e por não haver conseguido, por sempre ter fracassado ou ter deixado tudo na metade do caminho, elas acham e têm essa mentalidade que todos são iguais. Elas olham as outras pessoas com a mesma visão que ele tem de si mesmo. E são também os prisioneiros da inveja. A inveja, aquela inveja verde corrói no interior deles, nublando o seu julgamento e enchendo eles de amargura. A realização dos outros são como punhais que os laceram, alimentando uma espiral de ressentimento que os afasta da própria felicidade. São aqueles tipos de pessoas que, normalmente, é aquilo que eu te falei, elas acham que você não pode, mas que elas sim. Ou, normalmente, elas acham que somente aquele grupo escolhido por eles é quem pode conquistar algo. Você seria como um alvo de ameaça, dizendo, não, você não pode alcançar. E os críticos implacáveis, porque o seu desejo de destacar os erros e minimizar as reações dos outros, que se torna uma arma letal. Suas palavras herentes visam derrubar os alicerces da conquista, semeando discórdia e desânimo. Uma experiência que eu vou contar para vocês é uma experiência própria. Quando eu comecei a publicar livro, entenda publicar, porque de escrever eu já escrevia desde pequeno, desde quando eu estava na primária eu já escrevia, minha própria família me conhecia, meus primos, que eu sempre estava com um caderno na mão e escrevendo. Mas com o tempo veio na minha cabeça de publicar um livro. E eu lembro que eu tinha uma relação com uma pessoa, que eu estava até casado, meu ex-marido, e quando eu comentei que eu queria publicar um livro, ele até mesmo falou, não, tu não, primeiro eu vou publicar. Claro, nesse momento eu fiquei parado pensando, eu falei, mas gente, publicar um livro hoje em dia qualquer um publica, mas naquele momento, na mentalidade dele, era como que você não, eu sim. E tem muita gente que pensa assim, independente de se é de publicar um livro ou do que seja, ou conquistar o que quiser. Não, ele não, tem que ser eu primeiro. Então essa visão negativa das pessoas de achar que o mundo tem que ser só para eles e que os outros não podem conquistar. Também coisas como eu escutei, mas por que ele publica livro se ele não vende e não ganha dinheiro? Gente, e discutir com esses tipos de pessoas de achar que a gente tem que somente escrever com o intuito de ganhar dinheiro, claro que tá bom, mas quando você faz aquilo que você gosta, independente se é escrever, cantar, se é dançar, sabe? Quando você faz aquilo que você gosta, independente do que os outros digam, não importa. É igual aquilo que diz, por que canta? Se não tem uma voz boa, deveria deixar de cantar, ou deveria deixar de fazer isso, deveria deixar de fazer aquilo outro. E eu constantemente vou pensando, sorte que eu nunca escuto essas críticas destrutivas. Porque eu penso muitas vezes, e se eu tivesse parado realmente, por causa de comentários de outras pessoas que não foram capazes nem de escrever um rabisco, sabe? Independentemente, eu não sei a sua condição, eu não sei quais são os seus sonhos, independentemente se você parou de cumprir algo, ou porque até mesmo um familiar teu disse que você não tinha capacidade, que você não era capaz, que você não podia, ou que você não devia, ou se as consequências tentavam te fazer crer que você não era capaz de conseguir realizar esse tipo de sonho que você tem, porque a gente tem que entender que sonho existe. Essa coisa de sonho. O que é um sonho? Um sonho podia ser aqueles sonhos grandes, mas aqueles sonhos que são aquela realização. Um sonho poderia ser terminar a faculdade, um sonho podia ser ter uma casa, um sonho podia ser, eu quero comprar um carro. Coisas que para alguns que têm dinheiro, claro, é muito fácil. Para essas pessoas que têm condição financeira, isso não há nenhum empecilho, não há nenhuma dificuldade. Para outras pessoas que, infelizmente, vêm tentando se refazer constantemente e para eles é muito difícil conseguir muitas vezes obter coisas materiais que os outros tem,
Isso pode ser um sonho e uma conquista. Aquilo que aparenta para o outro ser uma besteira, passou no vestibular. Ah, mas qualquer um pode fazer, quer dizer, o outro talvez tinha uma dificuldade e aquilo para ele é o conseguir, é como um prêmio, é algo que a gente deve valorizar. Mas como a gente deve combater essas pessoas? Primeiro a gente tem que nos acercar de pessoas positivas. Eu sei que é difícil a gente estar cerca de pessoas positivas, mas para entender e conhecer uma pessoa positiva e negativa, simplesmente eu já te dei a pista. Fale de uma conquista sua e depois olhe para a cara da pessoa. Se a pessoa realmente te sorri com uma olhada limpa, ela quer que você cresça. Mas se a pessoa normalmente olha para o lado com uma cara de deboche, essa pessoa está tentando buscar uma forma de dizer que você não é capaz. Alimente constantemente sua autoestima. Confie nas suas habilidades e lembre-se que a conquista é uma jornada individual. Pare de se comparar com os outros. Concentre-se em seu próprio crescimento e desenvolvimento. Isso significa que vai ter muita gente tentando abalar tua autoestima, tentando te fazer crer que não pode, que não deve, que é incapaz, mas você deve confiar naquilo, no seu instinto, confiar em você mesmo. Normalmente a gente tem a mania de sempre elogiar o logro das outras pessoas e por pensar que é orgulho, a gente começa a desvalorizar os nossos logros. Isso é injusto. Aprenda a valorizar as suas conquistas. Transforme a inveja em admiração. Observe a realização dos outros como uma fonte de inspiração. Aprenda constantemente com essa experiência e use ela como impulso para alcançar os seus próprios objetivos. Eu creio que você tem que entender que essa é a parte fundamental, que cada vez que alguém te coloca uma crítica destrutiva ou tenta camuflar uma crítica construtiva com a única intuição de te fazer parar, coloque isso como um impulso, não para mostrar a outra pessoa que você pode, mas para dizer para você mesmo que você está realizando algo que você quer. E lembre-se que a conquista não é um destino, mas sim uma jornada. E o que significa isso? Que é uma jornada larga. Não pare no caminho. Quantas vezes você parou por culpa dos outros ou por culpa mesmo do tempo? E o tempo passou e você pensou, olha, já passou tanto tempo e esse tempo que eu deixei passar, eu já podia ter realizado aquilo que eu tanto queria. Não deixe que a sombra da inveja turbe a sua visão, porque o verdadeiro sucesso reside na satisfação pessoal e na realização dos seus sonhos, independentemente do que os outros pensam. Então eu quero que você faça uma chamada de atenção nesse momento, para que quando você experimentar algum tipo assim de alguém que tenta desconstruir a sua autoestima, não permita. Cultive sua autoestima e transforme os obstáculos em oportunidades de crescimento. Por isso eu te digo, lembre-se que você está ao alcance daquilo que você quer, quando você persevera e não deixe a inveja turvar seu caminho. Olha, gente, um abraço de Robson Marins, e lembrando que tem os meus livros em Amazon. Você também pode seguir minha página web www.marinsbreu.com, meu TikTok, Facebook, Instagram, e foi um prazer acompanhar você. E que se o seu coração está cheio de dúvidas, de tristeza, porque você não consegue encontrar ninguém que possa crer nos seus sonhos, olhe no espelho e fale com você mesmo, dizendo, eu acredito em você. Um abraço de Robson Marins.